Bom, hoje é dia do advogado, a gente vai falar aqui no Jornal do Piauí sobre direito médico, mais especificamente sobre a judicialização na saúde. Como uma outra relação de consumo, pode haver uma situação em que o paciente não se sinta satisfeito. Agora, tem algo que precisa ser considerado, é que hoje, com as redes sociais, as pessoas terminam muitas vezes expondo essa insatisfação e tocando lá na imagem da pessoa que prestou o serviço, que também tem direitos no meio disso tudo. A gente está recebendo aqui 4 advogados especialistas nesse tema, direito médico. Quero agradecer inicialmente a presença de todos aqui e queria começar falando com o Rafael, né? Como é que tem sido lidar com esse tipo de situação, judicialização na saúde, esse aspecto da exposição, como é que a categoria tem sido atingida e tem trabalhado isso, e mais, como é que o CIMEP enxerga essa problemática hoje, o Sindicato dos Médicos? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, Tiago, sobre esse fato, judicialização da medicina, eu vou trazer um dado aqui que é importante. No ano de 2020, o Conselho Nacional de Justiça elaborou um estudo nacional, que intitulou de Judicialização da Saúde no Brasil. Esse estudo, ele pretendia fazer um amplo arquivamento de como andavam essas ações de direito da saúde em todo o país. 2020, início da pandemia ali. Isso, em 2020. Quando se fala em judicialização da saúde, essas ações, elas não envolvem apenas acusações de erro médico, mas também ações judiciais que visam ao acesso à saúde pela população. E esse estudo, feito pelo Conselho Nacional de Justiça, trouxe um dado alarmante para nós que estudamos a área do direito à saúde, que foi o crescimento, um crescimento exponencial de ações de acesso à saúde e de acusações de erro médico. De que ordem, doutor, esse crescimento? Bom, Tiago, para você ter uma ideia, no ano de 2015, haviam 700 novas ações de direito à saúde no estado do Piauí, de acordo com o estudo feito pelo CNJ. Em 2020, essas 700 ações que entravam em 2015 passaram a 2.800 ações por ano em 2020. 4 vezes certo? mais. Então, 4 vezes mais praticamente. E quando se fala, Tiago, em erro médico, é claro que é um termo que causa uma comoção na sociedade, é um assunto que gera um interesse popular, certo? Mas a população tem que saber diferenciar o que é o erro médico do que é um insucesso terapêutico, um resultado incontrolável até para o próprio profissional, por mais experimentado que ele seja, certo? Porque a ciência médica, ela não é uma ciência de fins, é uma ciência de meio. O profissional médico, ele está ali para buscar o melhor tratamento com aquilo que ele tem disponível para o seu paciente, certo? Então, acontecem resultados incontroláveis, até porque o médico, ele não pode garantir um resultado para o paciente. E muitas vezes isso é de difícil entendimento para o paciente, para a família desse paciente, bem como para a população em geral. Muitas vezes a população espera que aquele médico que fez um procedimento cirúrgico, ele deve garantir o resultado daquele procedimento cirúrgico. Mas não é bem assim que acontece. Existem diversas variáveis que estão envolvidas ali no atendimento daquele profissional, certo? Então, esse termo, erro médico, a população deve ter muito cuidado com a utilização desse termo, mesmo porque o médico, ele utiliza o que tem de melhor, de conhecimento, para fornecer um bom tratamento médico para aquele paciente. E, preocupados com isso, o que é que os estudiosos da área recomendam aos profissionais, não só médicos, mas todos os profissionais da saúde que lidam com a vida? É que o médico ou o profissional da saúde, o dentista, o enfermeiro, ele deve se capacitar cada vez mais, ele deve trabalhar com bons documentos médicos, certo? Quando eu me refiro a documentos médicos, eu estou tratando aqui de um prontuário médico completo, legível, de um termo de consentimento esclarecido e bem explicado ao paciente, de códigos de conduta, códigos de ética daquela instituição, porque são medidas que vão levar à diminuição da judicialização, bem como a uma maior garantia de um trabalho tranquilo para aquele profissional. Okay. Então, você, paciente, que se sentiu prejudicado
com determinado tratamento que você fez, procure o profissional que lhe atendeu, que lhe acompanhou, converse com esse profissional, tire suas dúvidas, dê a oportunidade de esclarecimentos, porque o atendimento do profissional de saúde, ele não é só antes ou durante o procedimento, também vem o pós-procedimento, pós-operatório, enfim. E eventuais correções se necessário, né? Exatamente. Bom, com o doutor Gilvan Andrade, eu queria perguntar se no serviço público esse panorama se repete também, né? Essa enxurrada de ações assim. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, telespectadores. No serviço público, a gente também verifica um aumento exponencial de processos contra médicos, em especial processos judiciais, processos administrativos. Só que no serviço público existe todo um procedimento prévio, deliberado por lei, que deve ser observado para que seja apurada a conduta daquele agente, né? Então, digamos que se um paciente foi atendido num hospital estadual por algum médico da rede de saúde pública e acredita que foi vítima de erro médico por parte desse profissional e que foi prejudicado, teve sua saúde lesada, ele não pode sair de imediato bradando que esse profissional é culpado, né? Teria que haver um processo prévio para analisar essa questão e para, de forma imparcial, deliberar sobre isso, né? O STF, na verdade, até entende que o paciente não poderia ingressar diretamente com um processo judicial indenizatório contra esse médico, né? Ele teria que ingressar primeiramente com uma ação pedindo indenização do Estado, que em tese é o empregador daquele agente público, e só depois que essa ação lograr êxito é que ele poderia, né, que o Estado poderia ingressar com uma ação contra o seu agente para que seja ressarcido por algum valor indenizatório que porventura ele tenha pago ao seu paciente, né? Mas tudo isso a gente percebe que teria uma observância, né, uma análise exaustiva dos fatos e até em 2 processos. Na hierarquia administrativa também não é diferente. Na hierarquia administrativa, o gestor público ele também não pode aplicar de imediato uma penalidade administrativa para o seu agente, né? Ele tem que abrir uma sindicância, tem que abrir um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos que ocorreram, né? E caso ele perceba que hoje houve uma infração, aí sim ele aplicaria a penalidade. Mas o problema, Tiago, é que hoje em dia a gente percebe que muitas vezes só o fato de existir o processo já faz com que a sociedade já taxe aquele profissional como culpado, né? E faça um juízo de valor precipitado em cima daquilo, e o que é extremamente grave e perigoso, porque isso afeta a esfera psicológica do profissional e afeta até mesmo a maneira como ele se vê em sociedade. Então, daí a gente tem que exaltar a importância do devido processo legal e de aguardar uma decisão terminativa que trace realmente, de maneira imparcial, as definições daquela casuística, né? Existe alguns aspectos hoje, nesse aspecto da condenação antecipada, muitas vezes nem se espera a investigação, né? No ato da denúncia você já termina imputando a culpa a alguém, ou às vezes ainda está em processo de apuração, de investigação, há um indício, mas nem se tem um processo ainda, não se abriu a possibilidade para a defesa do profissional, não falo só quanto ao médico, né? Mas hoje existe uma pressa realmente da sociedade que precisa ser observada com muita cautela. Esse aspecto do respeito ao processo legal, ao devido processo legal, de que forma isso termina acuando o médico, doutor Cairon, é algo que realmente também tem preocupado a categoria? Com toda certeza, Tiago. Boa tarde a todos, boa tarde, Tiago. Na verdade, um outro ponto que causa bastante prejuízo à categoria médica hoje está relacionado à forma de contratação desse médico pelo poder público, né? Nós estamos assistindo aí a uma flexibilização dessa forma de contratação, de modo que cada vez mais vão surgindo mecanismos que contornam a realização do concurso público e burlam a lei trabalhista. É um vínculo precário. Exatamente, o vínculo precário. Isso, só para se ter uma ideia de a que ponto chegamos, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde já constatou que nos municípios a quantidade de vínculos precários, de vínculos irregulares, já supera a quantidade de vínculos regulares, o que é um absurdo, né? E aí a gente pode se perguntar como que ocorrem essas contratações. Em suma, a gente pode dizer que são contratações
que não decorrem do concurso público, né? São contratações, às vezes, verbais, né? Ou com um simples contrato de prestação de serviço que não garante ao médico nenhuma ou praticamente nenhuma segurança jurídica, não dá uma estabilidade ao médico naquele emprego, não dá nenhuma garantia. Na verdade, o médico ele fica refém do gestor público e pode ser demitido a qualquer instante, né? E nesse ponto é importante a gente esclarecer aos médicos que estão nessa situação que esses contratos que são firmados com ele dessa forma, esses contratos não garantem nem mesmo o pagamento de férias, não garantem o pagamento de 13º salário, e quando eles são demitidos, eles não recebem nenhuma verba rescisória decorrente desse contrato. O que acontece mesmo na prática é que o médico não recebe, quando é demitido, nem o saldo de salário do mês que ele está trabalhando. Às vezes tem 1 ou 2 salários atrasados e o médico é obrigado a ajuizar uma ação para poder receber esses pagamentos, né? Então, como se não bastasse, a gente ainda tem uma terceira forma de contratação, que é a famosa pejotização, né? Em que o poder público e até mesmo alguns planos de saúde, eles obrigam o médico a constituir uma pessoa jurídica para poder ser contratado. E eles fazem de uma forma que camufla a relação de trabalho ou até mesmo de emprego que existe ali, como forma de burlar a legislação trabalhista. O senhor está falando do vínculo, eu queria saber do doutor Pablo também se é recorrente questões de reclamações por parte da categoria ou da própria população em relação à precariedade das condições que se oferece para a prestação desse serviço. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos assistem. Tiago, inicialmente é preciso esclarecer para a população que a medicina, apesar de todo o avanço científico e tecnológico, continua sendo uma ciência inexata. Medicina não é matemática. Então, o mesmo procedimento, ele pode ter resultados diferentes, para melhor ou para pior. Nesse sentido, é necessário também destacar que a obrigação assumida pelo profissional médico é uma obrigação de meio. Isto é, ele tem que empreender a melhor técnica e a perícia para alcançar o melhor resultado possível. Para isso, o próprio Código de Ética Médica estabelece como princípio fundamental que, para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho, ser remunerado de uma forma justa, não podendo renunciar à sua autonomia e à sua liberdade profissional, nem mesmo impedir qualquer restrições ou imposições que interfiram no resultado e na eficiência do seu trabalho. Portanto, para que o médico consiga atingir o melhor resultado possível, é essencial, é necessário que ele tenha boas condições de trabalho, é necessário uma estrutura física adequada, é necessário equipamentos, medicamentos, insumos, o respeito às normas de saúde e segurança no trabalho e, sobretudo, o respeito à sua autonomia profissional, para que o médico possa solicitar exames, realizar procedimentos que ele entender necessários para o melhor diagnóstico e tratamento. Porque, como diz o slogan do sindicato, né, saúde só se faz com dignidade. Muito obrigado, doutor Pablo, aos demais advogados que participaram conosco aqui no Jornal do Piauí, ajudando a esclarecer esses pontos importantes. Obrigado a todos, boa tarde.